Porque, irmãos, essa mulher era mulher de um homem justo, mas mesmo assim não se salvou. Que lições nós podemos tirar vendo essa mulher? É que temos que nos separar do mundo. Se nós quisermos sermos salvos, nós temos que nos separar. Ter bem patente aos nossos olhos que nós nunca devemos olhar para trás. Por isso que Paulo diz aos Colossenses, Paulo disse o seguinte: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Se Deus te chamou, se Deus me chamou, devemos orar todos os dias, irmão, dizendo: Senhor, me sustenta nas tuas mãos, para que eu não olhe mais para trás, mas olhe apenas para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! Porque o mundo está aí, irmão, com os pacotes, ou não está? Os pacotes de vantagem para a gente ficar nele é muito. É muito. E Jesus está dizendo: olha, não olhe para trás. E para não olhar para trás, o que é que nós devemos fazer? Devemos guardar o nosso coração e não amar o mundo. Porque João diz: o mundo passa bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Por isso que em Provérbios o Senhor diz: filho meu, dai-me o teu coração para que vivas. Aleluia. Devemos estar diante de Deus, na presença de Deus, e não amar o mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo não ama a Deus, e aquele que ama o mundo passará junto com o mundo. Mas aquele que não ama o mundo e ama a Deus, esse viverá eternamente. Graças a Deus. Essa mulher, ela tentava dividir o amor dela com o amor do mundo. Por isso que ela olhou para trás. Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, verso 13 e 15, ele diz que, além de não olharmos para trás, guardar o coração, nós temos que fugir do pecado. Graças a O Deus. pecado está aí, irmão. Está aí, de várias formas. Quando não é tentação financeira, é tentação material. Quando não é tentação material, é tentação sexual. Quando não é tentação sexual, é tentação religiosa. O pecado está aí. Hoje ele tem vários pacotes de tudo quanto é forma. O prato que você quiser, o diabo te serve. Em termos de pecado. Se você quiser pecar, meu irmão, olha, o diabo tem um menu, tem um cardápio, que se ele colocar em cima da mesa, não vai ser um livrinho não, vai ser desse tamanho assim, ó, para você escolher. Porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. Eu gosto de pregar para a igreja assim ultimamente, sabe? Porque a gente fala e você já tem a resposta pronta. Fica fácil pregar. É moleza pregar desse jeito. É muito bom. Por isso que de vez em quando Deus diz assim, ó, prega para relembrar, o povo relembrar. Glória a Deus. Porque às vezes a gente dá uma esquecidinha, né, irmão João? Aí precisa dar uma sacudida assim no peão, né? Como dizia o povo, nosso povo lá na nossa, dá uma saboada nele, né? Para ele lembrar o que é tomar banho. Então, meus irmãos, por que nós devemos agir dessa forma? Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí. Está com a Bíblia aí? Vamos lá, vamos ler um pouco Bíblia, né? Para terminar o culto, os irmãos lendo a Bíblia, que isso é sempre bom. Mateus 24, olha lá. Por que devemos fazer tudo isso? Porque a vinda do Senhor será repentina. Amém? Mateus 24, verso 29 ao 31. Olha o que o Senhor Jesus diz nesse capítulo. Ele diz assim, ó, Mateus 24, verso 29 ao 31. Ele diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol
escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Só que, irmão, olha para cá. Olha para cá. Enquanto os povos da terra vão se lamentar, o justo, ao contrário, vai se alegrar. Vai se cumprir aquela palavra que diz que o justo saltará com uma coça e os salvos cantarão. Esse é o nosso Deus, a quem tanto aguardávamos. Aleluia! Então será dia de lamento para um, mas será dia de festa para muitos. Aleluia! Então todos os povos se lamentarão. Aí ele diz assim, ó, verso 31, olha que coisa maravilhosa, irmão. Ele diz assim, o Senhor Jesus: e ele enviará os seus anjos com grande clamor, o toque de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Juntarão todos os povos, pegarão todos os salvos e levarão para o Senhor na glória. Amém, irmão? Por isso? Por isso que nós devemos estar atentos, porque a vinda dele será repentina. Em outro texto ele diz assim: porque a vinda do homem será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Em outro texto ele diz assim: porque o dia do Filho do Homem será como a vinda de um ladrão de noite, ou seja, será de surpresa, será repentina, será rápida. Irmão, quando Jesus vier, você pensa que você vai ouvir uma trombetinha assim? Eita, tio Gilberto, estou ouvindo uma trombeta. Ô irmãos, ó, que trombeta é essa? Ô pastor Clemente, alô, pastor Clemente, alô, pastor, estou ouvindo uma trombetinha aqui, será que é a volta de Jesus? Não, irmão, vai ser um toque tão forte da sétima trombeta e da última trombeta, vai ser um toque tão poderoso, mas tão glorioso, que até morto vai ouvir, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, aleluia, transformados para a glória do Senhor nosso Deus, aleluia, bendito seja Deus, irmão. A vida será repentina, será de surpresa, será rápida. Quando você olhar, o céu já está se rasgando, cheio de anjos por tudo quanto é lado, e você vai olhar no meio, um mais glorioso do que todos, um mais bonito do que todos, e você saberá que é o Filho do Homem, aleluia, que virá com poder e grande glória. Ninguém sabe o dia e a hora, ninguém, nenhum anjo sabe, nenhum demônio sabe, nenhum vidente, nem profeta, nem feiticeiro, nem macumbeiro, nem pastor, nem apóstolo, nem bispo, ninguém sabe, só o Pai sabe. Por isso que nós devemos estar preparados. E aí, volte lá em Lucas 17, volte lá em Lucas 17, vamos lá, já estamos indo para o final. Em Lucas 17, ele diz porque o dia dele vai pegar muita gente de surpresa. Irmão, aí é que está. Agora a gente vai saber. Primeiro, porque a iniquidade vai aumentar. Certo ou errado? Isso é uma verdade ou uma mentira? É uma verdade, né? Estamos vendo isso com nossos olhos, ou não estamos? Quem diria, né? Quem diria que nós que temos mais de 50 anos ou mais de 40 anos, veríamos um filho em público bater no rosto do pai? Isso não era coisa estranha quando nós éramos jovens? Era ou não era? Mãinha, pai, arrancava o cabelo da gente, batia na gente
jeito assim, bem na cara. Ela dizia assim: e como é que se diz? Obrigado, mãe, que a senhora me bateu e eu estava errado. Quando o pai pegava, mãe era bom, pai. Pai é que o negócio era bravo mesmo. Eita Deus! Pai, só o grito dele, pronto, já desmontava o piano. Quando ele gritava lá no quarto: Rivaldo! Eu já chegava lá cinza. Chegava assim: sim, meu pai! Vem cá, sujeito, que eu quero conversar com você. Pronto. Já era. Levava as bordoadas e tinha dia que apanhava e ele dizia assim: vem cá, o que você quer que você vai fazer com seu pai? Vai fazer o quê? Eu tinha que me aproximar e dar um cheiro nele, agradecendo a ele que ele me corrigiu. Irmão, é como diz Hebreus 12, que quando os nossos pais faziam isso com a gente, na hora a gente sentia ira, sentia revolta. Mas depois Hebreus diz que depois que a gente é corrigido e a gente reconhece que errou, é que a gente vê o benefício. É por isso que hoje eu aprendi a respeitar os mais velhos e respeito até hoje. É por isso que eu aprendi a honrar meu pai e minha mãe. É por isso que eu aprendi a respeitar as autoridades. Porque tinha limite, tinha cabrejo, tinha ordem, tinha decência, tinha força. Eles, sem perceber, eles cumpriam aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia diz assim, ó: não arregue a vara da criança ociosa. Ou seja, da criança trelosa, rebelde. Porque depois é igual a criação da minha filha. Essa aqui eu criei, ó. Aí a outra irmã Jo: não, você foi muito rígido com a Ruth. A gente tem que conversar com a Samara. Tem que conversar. Vai ver quem é a Samara. Meu Deus. Tem dia que se não ungir assim, tá? Ela vem para cima da gente. Ela não é assim, irmão, filho. A filha do pastor é um pecador, irmão. Cara real. Ela não é assim.